Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo? Tudo bem? Sim, tudo bem. Bom. Esperar uns minutinhos, ver se os colegas entram. A gente já começa. Mas eu vou trabalhar na ressonância. Bom, vamos começar e os colegas vão depois assistir, tá? Para nós não ficar perdendo muito tempo também. Hoje nós teríamos uma prova, tá? Mas como a gente não conseguiu concluir essa parte, então a gente vai concluir hoje. Eu já deixei um arquivo ali para a gente fazer depois uma atividade em aula, para revisar. E aí, na semana que vem, então, a gente faz a nossa prova, tá? Tranquilo? Pode ser. Então, tá. Tá certo, Luana. Então, hoje a gente vai começar com os protocolos da hipófise e órbita. Tá? Então, o exame da célula, que é a célula túrcica, onde se localiza a hipófise, tá? Tem por objetivo a avaliação dos adenomas que acometem a hipófise e as patologias que afetam a integridade do arcabouço celular. Então, adenoma, o que é? É uma coleção de crescimentos. Tudo que leva oma está relacionado a tumores, tá? De origem glandular. Os adenomas podem crescer de muitos órgãos, inclusive o colo, a adrenal, a hipófise e a tireoide, tá? Estes crescimentos são benignos, embora com o passar do tempo, eles podem progredir e ficar malignos. Nesse estágio, eles são chamados de adenocarcinoma. Então, quando o tumor é benigno, ele vai ter somente o oma no final. Quando ele é maligno, ele vai acrescentar o carcinoma na frente. Então, vai ficar carcino, essa parte aqui vai ser adicionada, o carcino, junto com o oma, tá? Então, ele vai ficar sempre, quando tiver carcino no meio, é sinal que ele é maligno. Embora os adenomas sejam benignos, eles têm o potencial para causar complicações de saúde séria, tá? Comprimindo outras estruturas. Ele aumenta também o tamanho. E produzindo quantias grandes. Um minuto, que entrou gente aqui. Tá, já sei. Então, assim, ele tem o potencial para causar complicações de saúde, ele pode comprimir outras estruturas, e ele produz quantias grandes de hormônios de uma maneira
desregada, tá? Então, ele se desregula totalmente. Então, aqui temos alguns que a gente encontra na hipófise. O microadenoma, macroadenoma, tumores, amenorreia, galactorreia e processos expansivos, tá? Então, microadenomas, eles são menores que 10 milímetros, tá? São bem pequenininhos. Os microadenomas podem ser classificados ainda em grau 0, não detectados nos exames de imagem. Grau 1 até 10 milímetros, tá? Macroadenomas, então, eles são maiores que 10 milímetros. Os macroadenomas podem ser classificados em grau 1, aumento de volume com expansão da célula túrcica e sem erosão óssea. O grau 2, ele vai aumentar de volume e vai causar erosão óssea, tá? Então, aqui a gente tem a imagem de um macro, ele é grande. E o grau 3 aumenta de volume, com erosões ósseas múltiplas. E o 4, aumento importante da célula túrcica, com perda de seus limites. Então, o grau 4, ele já prejudica bastante a célula túrcica. Então, aqui a nossa revisão anatômica, onde fica a célula túrcica, tá? Aqui é uma lateral de crânio, tá? A posição, ela vai ser acima do ouvido. Aqui eu tenho o local da célula túrcica. Aqui é o dorso da célula, o clivo. E ela fica atrás do seio esfenoidal, tá? Temos o clinoide anterior e o clinoide posterior. Então, a hipófise fica aqui dentro da célula túrcica, tá? Que é essa glândula aqui. Temos o hipotálamo, o nervo óptico, o lobo anterior e o lobo posterior da hipófise. E aqui o osso esfenoide, tá? E aqui a célula túrcica. Então, ela é bem guardada no centro do nosso crânio. Aqui é a imagem dela. São essas duas glândulas, tá? Eu sei que parece outra coisa, mas não é. É só a hipófise, tá? Então, a hipófise é uma glândula que faz parte do sistema endócrino, situada na célula túrcica, tá? Ou turca, depende como chamam, no osso esfenoide. Ela é responsável pela secreção de diversos hormônios que atuam em diversas funções do nosso organismo. Ela os secreta pelo estímulo de outros secretados pelo hipotálamo, mas também tem secreção de hormônios que não necessitam de estimulantes direto. Então, ela fica bem nessa região aqui, ó, bem no centro do nosso crânio, tá? Para quando for fazer a programação, a gente saber a localização dela. A hipófise, então, é dividida em duas porções. Em cada uma delas, secreta hormônios distintos. Adenohipófise e a neurohipófise. Então, a adeno é a porção anterior, que é responsável pela maior parte dos hormônios secretados, tá? Como o TSH, ACTH, FSH, GH. E a neurohipófise é a porção posterior, responsável pela secreção de apenas dois hormônios, a ADH e a ocitocina. Então, aqui está ela. Aqui fica a adeno, a porção anterior.
E aqui fica a neurohipófise, a porção posterior, tá? Então, vamos lá para a aplicação do protocolo para a hipófise. O paciente vai ficar deitado, decúbito dorsal. Ele vai entrar com a cabeça no tomógrafo, head first, tá? Cabeça primeiro. Decúbito dorsal é a mesma coisa que supino, tá? Supino para cima, prono para baixo. Posicionar, então, as linhas de referência alinhada a Lyon, tá? Linha inferior órbito meatal, a linha abaixo da órbita e em direção ao meato acústico externo ou condutivo auditivo externo, tá? Também é a mesma coisa. E a gente vai zerar a nossa tomografia para os cortes começarem aqui, tá? Então, aqui a programação para os cortes no aparelho multi-slice, um scout lateral 90 graus, iniciamos os cortes no clinoide anterior e concluímos no clinoide posterior. A espessura do corte é fino, 1 a 2 milímetros. O FOV vai de 9 a 11 centímetros. Vamos utilizar 120 kV, 200 mA. Então, a aquisição vai ser realizado com contraste, tá? Contraste endovenoso. E vamos fazer o processo dinâmico de 4 a 6 repetições. Então, o que é isso? A gente programa o nosso tomógrafo para ele fazer as aquisições repetitivas, porém mudando a angulação da programação, tá? 6 vezes a gente repete esse corte, mas não na mesma posição. Eu vou mudando para mim ter cortes de todos os ângulos. Número de cortes, mais ou menos, 40 imagens em cada programação. A reconstrução, a gente vai reconstruir o coronal e opcional o sagital. E vamos utilizar o algoritmo de reconstrução, o standard, tá? Que é para partes moles e o Bone para estudo da parte óssea. Realização do exame, então, no plano coronal. Janela para partes moles. E importante o uso do contraste endovenoso. Conveniente janela óssea nos casos de lesões ósseas e avaliar calcificações. Se caso for suspeita de fratura, de uma lesão, alguma coisa assim. Olá, Carmen. E tiver também suspeita de calcificações, tá? Bom, agora que já entrou, acho que praticamente todos. Deixa eu ver quem está aqui. 2, 3, 4. Acho que está praticamente todos. Assim, ó, turma. Olá, Elson. A gente teria uma prova hoje. Não vamos ter, tá? Pode comemorar. Por quê? Porque a gente não conseguiu concluir essa parte ainda, tá? Então, a gente vai terminar essa parte dos protocolos de crânio. Eu já deixei uma atividade para a gente fazer hoje na aula, para relembrar os principais pontos. A gente vai fazer agora depois dessa aula. E na aula que vem, então, a gente faz uma revisão rápida de novo e fizemos a prova, tá? Aí vai ser referente, deixa eu ver aqui, os artefatos de imagem, a radioproteção, os meios de contraste em tomografia, as fases do contraste e os protocolos de crânio e face, tá?
E aí depois vai ficar protocolos de colunas, membros superiores e inferiores e tórax e abdômen. E aí a gente faz a outra prova, tá? Tomara que a gente consiga voltar presencial, pelo menos ter uma aula para mim levar os filmes para vocês conseguirem pegar, identificar qual o exame, qual o posicionamento, qual a imagem, tá? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Tomara mesmo, prof. Oi? Tomara mesmo que tenha presencial. Eu acho que liberaram, né? Só tem que esperar os municípios aceitarem. Esse que é o problema. No nosso caso é primordial, né? Essa parte de técnicas e a gente precisa ter. Tem que pegar os filmes e saber identificar. Isso aí mesmo. É. Então tá, deixa eu ver. A Adrien tá aí, Ana Paula tá aí. A Ariane tá aqui. Uhum. A Carmen. O Elton. Só a minha luz, prof, eles estão trocando um poste ali na esquina. Ah, tá, não tem problema. E aí, se eu faltar e eu conseguir entrar pelo celular, Tá, eu continuo acompanhando. Senão depois eu assisto a gravação, tá? tranquilo, tranquilo. Então tá todo mundo hoje, que bom. Então aqui é a programação para o corte coronal da hipófise, tá? A gente vai programar bem em cima dela. Aqui, ó, a gente tem a célula túrcica, o clinoide posterior e o anterior. Então, meus cortes têm que pegar totalmente esse espaço, tá? Aqui temos a reformatação, então, com o algoritmo Standard e aqui com o Bone. Tá? Então, o Bone sempre vai aparecer esse tom de cinza com preto e branco, porque é somente a parte óssea que é o nosso interesse. O Standard, ele já vai aparecer muito mais detalhes, porque é para partes moles, tá? Ah, e aqui são cortes axiais. Então, aqui eu tenho corte coronal, tá? Aqui é a região da hipófise. Desculpa, aqui em cima. Ela tá aqui, ó. A hipófise é bem aqui mesmo. Tá? Então, aqui é o algoritmo Standard. Aqui é o algoritmo Bone. E aqui são cortes sagitais. Olha aqui ela, consigo visualizar bem a hipófise. Que coisinha bonitinha. Tá? Cortes sagitais, algoritmo Standard, que eu consigo ver bem a definição de partes moles, e aqui o algoritmo de ossos, que é o Bone. Tá? Vocês notem que aqui, ó, eu visualizo somente a parte óssea. Eu não consigo visualizar a hipófise no algoritmo do Bone, somente no Standard. Os processos clinoides anteriores, aqui é o seio esfenoidal, tá? Que a hipófise fica atrás do seio esfenoidal. As artérias, as carótidas internas, então ela vai aparecer, aqui é corte coronal, tá? O lobo temporal, que aqui. O infundíbulo. Os processos clinoides posteriores. Artéria cerebral média. Seios cavernosos. A fissura silviana. Artéria cerebral anterior. Então, assim, a gente precisa, no mínimo, tá? Saber identificar aonde fica a célula túrcica para conseguir fazer a programação dos cortes. Sem isso, fica difícil. Então, vamos voltar. Aqui, ó.
Então, aqui eu tenho o clinoide anterior, clinoide posterior e a célula túrcica, tá? Então, a hipófise está aqui dentro da célula túrcica. Aqui eu tenho o ouvido. Então, a programação vai ser na frente do ouvido, tá? Aqui é a programação do coronal, que a gente acabou de ver. Alguns achados, então. Avaliar a hipófise. Aqui tá ela. Não é bem nítida, tá? A gente não consegue ver ela nitidamente no corte coronal. Aqui temos um microadenoma, um macroadenoma. A posição do paciente, então, tá? Então, sempre vai entrar com a cabeça. Head first. Aqui, para mim fazer o scout. O scout a gente pega sempre uma região maior, tá? Mas é bem aqui onde fica a hipófise. Então, eu vou fazer o meu scout. E depois que eu faço a programação. E aí eu tenho o seguinte. Eu vou fazer... Ah, mas esse aqui já é outro, desculpa. Aqui já é da TM. Eu esqueci de pôr, acabou a hipófise. Então, aqui é da TM, tá? Olha aqui. Aqui eu tenho que é a articulação temporomandibular. Aqui tá ela e aqui tá ela. Então, eu faço as duas programações, uma em cada lado, tá? A letra B, aqui é o scout do paciente com a boca fechada. Aqui, axial com sequência de cortes. A C é o coronal. Eu já consigo visualizar aqui ela. Cortes coronais. A programação axial. E aqui é o lado direito, cortes coronais. Tá? Então, esse é da articulação temporomandibular, a ATM, que é aqui do lado, quando a gente abre e fecha a boca, ó, você sente, tá? E para fazer do outro lado, a mesma coisa, tá? Então, a gente vai fazer programações dos dois lados, com a boca aberta e com a boca fechada, que é para a gente visualizar a articulação, como ela se comporta quando o paciente move a boca. Então, a documentação é o filme impresso. Vamos utilizar, então, o formato de 16 a 24 imagens, tá? Depende tudo do protocolo do local, quantas eles mandam imprimir. Tem locais que imprimem até 30 imagens, depende. No caso do contraste, a gente faz um filme sem o contraste e o outro filme idêntico com o contraste, tá? Vamos pôr a história do paciente lá na tomografia, para o médico saber o que houve com ele. Vamos fotografar com a janela óssea, colocando o filtro Bone, tá? E o filtro Standard. E a espessura não pode ser maior que 1 milímetro. Então, tem que ser cortes finos, porque a estrutura é pequena, tá? Tanto da hipófise como da ATM. As duas são cortes finos. A documentação coronal deve ser anterior para posterior, tá? Então, eu vou começar os cortes da frente para trás. E começa da anterior
a cóclea e ultrapassa o canal semicircular posterior, tange a ele. Então, os cortes vão ser assim, ó, da frente para trás, tá? Nunca de trás para frente, porque o médico já sabe que a rotina é da frente para trás. Se eu fizer errado, ele vai avaliar errado o meu exame. Para a documentação no plano axial, a referência é colocar a linha de ajuste paralelo ao canal semicircular lateral, tá? Então, tem que ser uma linha paralela ao canal, que é aqui, tá? Tudo depende da anatomia do paciente. Definindo, então, o início e o fim, o corte mais baixo fica tangente à borda inferior da cóclea. Cuidado para não deixar de incluir todo o martelo. Aqui é a parte do ouvido, tá? O corte final deve ficar acima do canal semicircular superior. Então, aqui são os ossículos do ouvido, tá? Anatomia, então, da ATM. Programação dos cortes. Então, eu vou programar de cima do ouvido até o final do ouvido, tá? Eu vou fazer os meus cortes. Aqui eu começo a visualizar aqui, ó. Isso aqui é o ossinho da cervical, o dente do áxis. Então, ele começou a fazer os cortes, tá? E já tá no final, da frente para trás. Então, eu não visualizo mais os ossos da ATM, não preciso mais fazer os cortes. Encerrou meu exame, tá? Então, aqui é um corte axial, um corte coronal e aqui um corte sagital. Aqui é a parte do ouvido, no corte axial, tá? Os ossículos. Como que eu sei que é o ouvido? Aqui é a borda externa da orelha, ó, tá? Aqui é a parte já do occipital e aqui na frente eu tenho as órbitas e o seio esfenoidal. Cortes axiais da parte do ouvido, tá? Direito e esquerdo. E aqui temos o corte axial mostrando o canal auditivo, a cóclea, o seio esfenoidal, canal carotídeo e a caixa timpânica, tá? O tímpano. E aqui temos as células mastoides. Tem uma que aparece bem direitinho aqui, a cóclea. A cabeça do martelo, olha o tamanho do ossinho. São muito pequenos, então os cortes têm que ser muito finos aqui nessa região, tá? O osso temporal, aqui temos a ATM. Então, assim, ó, para não ficar muito nessa parte só da anatomia, vamos fazer o seguinte. Os cortes para aqui a ATM, ó, aqui aparece bem direitinho. Para a região de hipófise, ATM, ouvido, tá? Fica todo ele na mesma faixa aqui. O FOV vai ser na mesma região,
o que que vai mudar? A direção dos cortes. O que que eu quero visualizar na minha imagem, tá? Então, se é a hipófise, os meus cortes vão ficar em cima da célula túrcica. Se é o ouvido, vai pegar todo o canal auditivo, incluindo os ossículos do ouvido. Se for ATM, eu preciso visualizar as duas ATMs, tá? Então, o posicionamento do paciente vai ser o mesmo. A entrada vai ser com a cabeça no tomógrafo, tá? O que muda vai ser somente a região que eu vou realizar a minha tomografia, tá? Aqui é uma imagem 3D da ATM com a boca aberta. A ATM é isso aqui, ó, articulação temporomandibular, e aqui é a casinha da ATM. Quando eu abro a boca, ela se desloca. Quando eu fecho, ela volta, tá? Lá é o lado esquerdo, aqui é o lado direito, com a boca fechada. Então, temos a reconstrução 3D, que eu posso realizar de qualquer estrutura do corpo. Alguma dúvida dessa parte? Muitas. Complicado, gente? Pouquinho. Pouquinho, né? É uma coisa diferente para vocês. É bem diferente do raio-x. Totalmente diferente. Isso é mesmo. E a ressonância tem que piorar um pouquinho. Não podemos desanimar. Não, desanimar nunca. É que nem a outra turma ali que eu tô dando, na outra escola. Eu tô dando para eles, como que eu vou dizer? São as técnicas adicionais. Então, eu comecei com a densitometria, a radiologia veterinária, a odontológica, agora estamos na mamografia, e aí eu vou para tomo e para resso. Então, áreas assim, ó, totalmente diferentes, eles estão adorando, tá? Porque cada um tem a sua peculiaridade, tá? Cada um tem um modo, cada um tem um método, todos totalmente diferentes do raio-x. O único que parece ser mais próximo é a radiologia veterinária, com o raio-x normal que a gente aprendeu. Porém, muda os posicionamentos e o nome das incidências, tá? Porque na veterinária é totalmente diferente, não tem aquela de AP, perfil e oblíquo. É crânio caudal, caudo lateral, muda totalmente as descrições. Mesma coisa a mamografia. Mamografia é crânio caudal, médio lateral oblíqua. Então, cada um tem as suas regras. Mas é interessante. É bom vocês saberem todas as áreas que existem. Sim. E depois, assim, ó, caso vocês consigam um estágio em tomografia, ou façam algum curso depois, vocês vão ver que vocês vão gostar muito. Parece ser difícil a teoria, mas depois a prática é muito boa. É um exame muito rápido. Então, vamos aqui ver os protocolos da mastoide e do ouvido. Tá? O estudo de mastoide deve incluir a parte petrosa do osso temporal e as suas células aéreas. A mastoide é comumente avaliada por tomografia e também podemos avaliar fraturas e anomalias do ouvido interno, como neurinomas do acústico, porém esse é o melhor avaliado pela ressonância, que a ressonância aparece mais detalhes, tá? A anamnese, a gente vai verificar se o paciente é portador de alguma doença, se já realizou alguma cirurgia prévia, se ele está em jejum, se tem antecedentes alérgicos
e que sintomas ele vem apresentando, tá? Remoção de qualquer acessório que possa gerar artefatos, como prótese, grampos, brincos, o que tiver na parte da face, de metal, tá? Deixar os braços ao longo do corpo, para possível punção venosa, tanto para administrar ao meio de contraste, quanto para medicação de urgência. Orientação sobre o exame que será realizado. Então, a posição mesma, vai entrar com a cabeça, head first, e vai estar em supino ou decúbito dorsal, que é a mesma coisa, tá? A posição vai ser na Lyon também, linha infraórbito meatal, abaixo do olho. Então, assim, ó, praticamente os exames de tomografia de cabeça, sempre o laser vai ficar na Lyon, tá? O que a gente vai mudar é o tamanho do FOV. Se eu vou fazer o escanograma de todo o crânio ou parte dele, tá? Então, a Lyon é a nossa linha central para o crânio. A única coisa que a gente muda é o tamanho do FOV, tá? Então, essa aqui é a Lyon, a linha que passa abaixo do olho. De preferência, colocar o suporte para a cabeça, para o paciente não movimentar a cabeça, tá? Alinhar bem ele, para não precisar repetir. Então, a linha da Lyon tem que passar aqui, perpendicular ao meato, e a linha central bem no centro do vomer, que é o ossinho aqui do nariz, tá? Então, o paciente tem que estar bem alinhado com os lasers. Então, protocolo, tá? Vamos fazer scout 0 grau, que é o nosso AP, tá? Aqui é 0 graus. E a 90 graus, que é a lateral. Então, eu vou fazer o meu FOV na estrutura do meu interesse. Se é mastoide, eu vou pegar a mastoide aqui, ela fica aqui atrás. E se for órbitas, eu preciso pegar a órbita toda. Aqui, no caso, ele está programando a órbita e aqui está programando a mastoide, tá? Início dos cortes, então, base do crânio, fim dos cortes, fim das células da mastoide, tá? Espessura 1 milímetro, FOV 20 centímetros, 140 kV, 200 MA, 20 imagens, tá? No caso, essas 20 imagens são para documentação, que é a impressão do filme. Mais ou menos os cortes que eu vou ter nesse tamanho aqui, nesse FOV de 20 centímetros, vai ser umas 100 imagens, tá? Então, é bastante imagem, porque o corte é fino. O algoritmo de reconstrução vai ser o EDG, por ser partes muito pequenas, tá? Então, aqui temos o osso temporal, a parte escamosa, parte petrosa, tá? Aqui fica a mastoide, o processo mastoide. O processo estiloide. E a parte